Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Hoje, vamos ler João capítulo 9, versículo 1. Por favor, abram em João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Nós lemos até aqui. Ultimamente, depois que a gente acabou a conferência no ginásio, a gente fez conferência em Tegu. Em Tegu, eu falei sobre 2 Reis, capítulo 7, sobre os 4 leprosos. E fazendo a conferência, o meu coração ficou muito feliz. E quinta, sexta, sábado eu fiz a publicação do livro e eu me encontrei com os irmãos da igreja, eu fui para a igreja. Eu também fiz uma palestra para algumas outras pessoas. E eu descobri o quão importante e precioso é o Evangelho de Deus. E ultimamente os irmãos recebendo a salvação e crescendo dentro do Evangelho, eu fico muito feliz de Deus conceder a sua graça. A partir de maio de 64 até outubro de 64, 63 a 64, por quase um ano, eu vivi como 1 ano e meio como evangelista de Apukton. A gente não conseguia ter uma igreja em Apukton, né? Mas aí a gente se reunia em Jampali. Então eu fiquei 1 ano e meio em Jampali. Isso me traz boas memórias, né? E eu ainda me lembro vividamente daquele tempo. Uma vez, na nossa igreja, como estava perto do rio, então as pessoas andavam no inverno na feira, né, perto da nossa casa. E uma jovem estava passando na frente da nossa casa e eu a chamei. E eu perguntei: tá ocupada? Ela falou: não. Aí eu falei: você pode entrar na igreja e conversar comigo? Então essa jovem, ela quase não falava. Então, quando ela gostava, ela sorria um pouco. E quando ela não gostava, ela baixava a cabeça. Ela não falava muito. Ela fazia mais gestos, né? Então, ela não era muda. Mas eu preguei o evangelho. E eu me encontrei 2, 3 vezes com ela. E ela recebeu a salvação. Ela recebeu a salvação. E como ela recebeu a salvação, nesse domingo, eu falei para ela participar do culto e ela não respondeu nada. Por mais que eu falasse: por que você não pode vir? Aí ela não conseguia responder nada. E essa jovem, eu pensei que ia ser bom se ela viesse para a nossa igreja. Mas quando eu encontrava ela tinha certeza da salvação.
mas ela só de vez em quando vinha para a igreja. E depois ela parou de vir na igreja. Então, quando eu me encontro com as pessoas, quando eu me encontrava com ela, eu não sabia o que ela fazia. Mas quando eu falava para ela vir para a igreja, ela não respondia. Por exemplo, quando a gente faz o culto na igreja, a gente escuta a palavra e a gente faz comunhão, se a palavra de Deus estando viva nos seus corações, então essas palavras, cada vez que surge o problema, essa palavra dá força para a gente vencer esses problemas. Essa vez, fazendo conferência em Tegô, em 2 Reis capítulo 7, quando eu pensei sobre os 7 leprosos, os 4 leprosos, eu tive uma grande força e Espírito Santo no meu coração. Então o profeta Elias falou assim, Eliseu falou, né? Elias falou. Então, dentro da cidade de Samaria, como ao redor da cidade, os sírios estavam rodeando aquela cidade, eles estavam passando fome na cidade de Samaria e eles comeram seus próprios filhos. E Deus, naquele tempo, através do profeta Eliseu, ele começou a clamar bem alto na cidade de Samaria. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, se naquele tempo, se um ciclo de farinha valia 1000 ciclos, uma flor de farinha valia 1000 ciclos, então amanhã vai valer um ciclo. E o capitão que estava do lado falou o quê? Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Então, porque o pensamento do ser humano sempre é contrário à palavra de Deus, então a Bíblia está falando sobre isso. Como amanhã, essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Isso não faz sentido. Então, no versículo 3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então, os leprosos estavam cada dia morrendo por causa da fome, e sobraram só 4 no final. E esses 4 falaram o quê? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e vamos nos render para os sírios. Então, um pensamento que eles jamais haviam tido antes. Um novo coração que eles jamais haviam tido, Deus estava colocando no coração dos leprosos. Então, esses leprosos se levantaram e começaram a ir para o arraial dos sírios, e Deus trabalhou neles, e estava ficando escuro, só que estava fazendo barulho de um exército, ruídos de carros e cavalos, e então o que os sírios pensaram? Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos hebreus e os reis do Egito para virem contra nós, e eles fugiram. E vieram os leprosos e estava cheio de comida, comeram, esconderam ouro, prata. E esses leprosos disseram o quê? Não fazemos bem, este dia é de boas novas e nós nos calamos. Vamos até a casa do rei anunciar. E assim, a cidade de Samaria foi para esse arraial dos sírios e uma flor de farinha virou um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Vendo essa Bíblia, os leprosos um dia, não o seu pensamento, mas veio um outro coração de Deus. E aqueles passos deles pareciam difíceis, cansativos, e eles estavam caindo no começo, mas
Deus fez com que todo o exército sírio fugisse, fez com que esses leprosos comessem, e depois salvou toda a cidade de Samaria. Então, antes de 1962, eu acreditava em mim, eu vivia acreditando e dependeria do meu pensamento, mas um dia eu descobri quão sujo e mal eu sou. E depois que entrou a palavra de Deus, andando cada passo dentro do evangelho, eu vivi por esses 50 anos. E Deus fez tantas coisas incríveis na minha vida que eu não podia nem imaginar. Isso é muito gratificante. Então, onde eu fui para a prisão e começou a surgir salvação ali dentro. E ali, depois eu fiz uma transmissão de TV também. E muitas pessoas receberam salvação. E através do livro do Segredo do Perdão dos Pecados também muitas pessoas receberam salvação. Um dia Deus permitiu que fossem muitos missionários, que a gente pregasse na África. Então começou a surgir esses trabalhos milagrosos. Então, porque meu coração estava cheio dessas coisas. Então, mesmo que eu andasse adiante com Deus, mesmo que eu tivesse sofrimento, não seria sofrimento. Mesmo que fosse cansativo, não seria cansativo. Mesmo que tivesse dificuldade, não seria dificuldade. Anteontem, eu peguei um avião e cheguei às 5 da madrugada. E cheguei aqui às 5 da madrugada e eu cheguei às 5 da madrugada e não consegui dormir direito. E no avião, de Hong Kong até aqui, são 3 horas de viagem. Então eu não consegui dormir por 2 horas e eu fiquei muito cansado. Ontem, eu cheguei aqui e tinha muitos irmãos, né? E à noite, a minha perna começou a inchar e não conseguia colocar o sapato. O meu pé estava inchado. Mas uma grande felicidade, gratidão e felicidade estava enchendo o meu coração. E pensando em cada irmão, não é que eu não tenho dificuldade, não é que eu não estou cansado, não é que eu não estou cansado. Mas, através daqueles passos dos leprosos, Deus fez acontecer o trabalho de que aqueles sírios fossem expulsos. E eles comeram, beberam, se divertiram, esconderam ouro e prata. E assim muitos samaritanos foram salvos, né? A gente recebeu o perdão dos pecados e aquele coração que a gente não tinha, esses passos foram conduzidos pelo trabalho, pelo coração de Deus. E eu fico muito agradecido. Tem um irmão Juan e eu falei para esse irmão: vem para a igreja aos domingos. Então esse irmão veio fazer estudo bíblico, orava comigo. E quando ele falava muito, ele falava 1 ou 2 palavras. Aí quando ele gostava, ele dava um sorriso, quando não gostava, ficava quieto, né? Então isso tudo era o jeito que ele se expressava. E eu falei: vem para a igreja. Ele não respondia. E depois de alguns meses, ele falou o quê? Que ele não podia vir para a igreja. Era difícil. Eu perguntei por quê. Ele não tinha paz. E ele vivia na casa de uma pessoa trabalhando. Então eu falei: você trabalha nessa casa e não pode vir para a igreja? Eu falei o quê para ele? Não se preocupe, irmão Juan. Se Deus trabalhar, Deus vai abrir um caminho para você vir para a igreja. Deus pode abrir o caminho para você vir para a igreja. Só que no fundo do coração eu pensava: será que vai dar? Acho que não. Deus... Então eu tinha essa dúvida e assim acabou o assunto. Aí eu falei: vamos orar, né? E eu falei: eu também vou orar. Em 1964 era o inverno.
Então é no mês de janeiro e de junho que tinha feira e todas as pessoas vinham visitar essa feira e compravam coisa e comiam lá. E era mais ou menos umas 11 horas e na cidade pegou fogo. Como é casa do interior, eles usavam palha e madeira. E como as casas estavam tudo cheias de palha, então todos os homens tinham ido para a feira. Só tinha mulheres e crianças lá no vilarejo e pegou fogo. Era um inverno muito frio e estava pegando fogo, estava se alastrando por todo aquele vilarejo. E quando eu vi aquilo, eu peguei a bicicleta e não tinha telefone naquela época. Eu fui correndo até o bombeiro. Aí todo mundo estava ali na porta do vilarejo, o que estava acontecendo? Aí eu falei, vai, todo mundo sobe logo. Ai, será que a minha casa está pegando fogo? Todo mundo só estava preocupado e parado assim. E naquele tempo, estava subindo o carro dos bombeiros, e sem eu saber, eu também pulei no carro de bombeiros. E conversando com os bombeiros, a gente estava subindo a montanha, e faltando uns 500 quilômetros, aí quebrou, 500 metros quebrou o carro. E assim, sem eu saber, eu fui correndo para dentro daquela cidade, do vilarejo. Parecia um inferno mesmo, porque estava todo o vilarejo pegando fogo. Eu só consegui escutar o choro das mulheres e das crianças. Então, naquele tempo, eu pensei como? Se nesse inverno faltar comida, vai ser muito difícil, né? Então, eu entrei em qualquer casa. E naquele tempo era porta de papel, né? Então a gente chutava, aí eu tirava o arroz, comecei a tirar um monte de comida, jogava no chão, né? E eu comecei a correr sozinho, assim. Indo para uma casa, tinha uma senhorita sozinha falando, tio, meu bebê. E como eu era corajoso naquele tempo, eu falei, a criança não está aqui chorando. Aí eu pensei, nossa, será que o vizinho já levou? Eu fiquei tão bravo. E indo para outra casa, saí até mel de algumas casas, né? Nossa, eu vi um monte de coisa naquele vilarejo. E indo para cada casa, eu tirava tudo que tinha. E eu fui para uma casa. Tinha um homem de 50 anos, 50 e poucos anos, e ele era mais baixinho do que eu, porque eu sou baixinho, né? E ele ficou assim em choque. Água. Ele estava assim. Aí eu entrei, e quando eu abri, o depósito dele estava cheio de arroz. Ele estava cheio de arroz. Eu falei assim, vai, pega isso, tio. Aí ele segurou e ele tirou o arroz e pegou e começou a tirar. E a gente conseguiu tirar tudo da casa dele. E depois subiu o carro de bombeiros e era um inverno muito rigoroso. Então tudo congelou. Só com aquela água da fonte não dava para... Então tudo queimou. Então... as crianças subiram e pegaram água de um riozinho, mas tudo queimou. Até o presidente daquela época veio de helicóptero e chorou vendo aquele vilarejo. E depois de 3 dias, aquele senhor ficou tão agradecido para comigo e ele veio me procurar na igreja. E tinha um cigarrilho naquele tempo. Ele trouxe o cigarrilho e falou para eu orar, para eu fumar. Ele trouxe aquilo de gratidão. E tanto aquele irmão Han e como aquele senhor, eles não sabiam se expressar muito bem. Aí eu falei, né? Senhor, não precisa desse cigarro, pode o senhor fumar. E ele, não tem problema, fuma você. Aí eu fiquei assustado, porque ele era o dono desse irmão Han. Ele era o chefe dele. Conversando com ele, eu descobri.
Ah, o Yongmo, ele trabalha comigo com o arroz. Aí ele falou, você conhece? Eu falei, sim. Aí eu falei para esse senhor, né? Senhor, eu nunca fumei, eu não sei fumar. Senhor, o senhor pode fumar, né? Mas eu tenho um pedido para te fazer. Qual? Quando você não estiver ocupado, domingo de manhã, na plantação, você pode mandar o irmão Yongmo para vir para a igreja? Aí, e depois ele não pôde vir muito, né? Porque ele, como ele era agricultor, sempre estava difícil. Ele sempre estava trabalhando. Mas aí depois, pouco a pouco, ele começou a vir na igreja. E eu fui para Kimcheon há pouco tempo atrás, eu me encontrei com esse irmão. E depois eu não tive mais notícia dele. Eu penso como, assim, vivendo as coisas que eram impossíveis para mim. Houve muitas coisas que eu achava que era impossível, principalmente no interior. Eles pagam pelos ajudantes, né, dos agricultores. E esses ajudantes, eles ganham só um pouquinho de arroz e dão comida para ele também. E eles descascam, eles limpam, eles polem. Eles não têm muito tempo. Mas aquele irmão, depois que recebeu salvação, depois de 3 meses, eu escutei que ele era ajudante de agricultor. Aí eu falei, ora aí, vem, né? Eu tinha falado isso para ele. Mas no meu coração, vai ser difícil ele vir para a igreja. Mas Deus fez pegar fogo naquela cidade e só tinha um adulto naquela casa que eu entrei. E ele estava em choque, né? E ele ficou, água, água, água. Ali no topo da montanha, no inverno, onde vai ter água? Eles conseguiam tirar água de uma fonte, isso era tudo, né? Mas Deus fez isso, né? Mas eu realmente não sabia que era a casa do chefe daquele irmão. E depois que eu descobri isso, eu agradeci muito ao Deus que trouxe ele para a igreja. Vivendo a minha vida, acreditando em Deus, eu penso, nossa, isso realmente não vai dar certo. Isso não vai dar mesmo. Então, surgindo esses problemas, eu acabo pensando, mas mesmo assim eu posso desistir. Parece que não vai dar certo. Porque não vai dar certo. Mas mesmo assim, parece que não vai dar certo, mas mesmo assim, orando diante de Deus, Deus vai dando um outro coração. E Deus, Ele cumpre o impossível. Tem muitas vezes que aconteceu isso na minha vida. Por isso, vivendo 50 anos no Senhor, cada vez que que parece que as coisas não vão dar certo, não é que parece que é bom, que vai dar certo, mas surge no meu coração como isso vai dar. Não vai dar, isso é impossível. E se eu não tivesse vivido sem experimentar Deus, assim como o capitão cujo braço o rei se apoiava, por mais que ele seja Deus, como que amanhã essas horas vai se dar um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo? Isso não faz sentido. Mesmo que Deus faça janelas no céu, e poderia suceder isso, o capitão falou isso. Então eu também. Assim como esse capitão falou para o profeta, muitas vezes sai essa palavra da minha boca. Será que isso vai dar certo? Acho que não vai dar. Não, tem o limite para o trabalho de Deus, mas isso daqui vai dar? Não, isso eu acho que é impossível, eu acho que isso não vai dar. Muitas vezes surge isso no meu coração.
Mas vivendo pelos 50 anos, aquele irmão, ele não veio todos os domingos. Mas depois eu me aproximei daquele senhor, embora ele não acreditava em Jesus, né? Ele não acreditasse em Jesus, mas eu me encontrava com ele, ele falava, ah, senhor Park, senhor Park. E ele permitiu que o irmão Han viesse para a igreja e vinha uma vez por mês, das vezes 2 vezes por mês. E quando eu vi Deus abrindo o caminho, assim, eu fiquei muito agradecido. Vivendo a minha vida, desde o momento que eu recebi a salvação até agora, Jesus Cristo vivendo dentro de mim, isso realmente não vai dar. Muitas vezes podia dar certo, mas agora, Deus vai trabalhando e Deus trabalha para que o impossível aconteça. Aconteceu isso tantas vezes na minha vida, que quando eu vejo, isso parece impossível, mas o Senhor vive em mim. Então Deus vai realizar sua vontade em mim. Eu não sei direito, mas Deus vai realizar. Então eu tenho esse coração e tendo esperança em Deus. Quando eu tenho esperança em Deus, eu vi inúmeras vezes, eu experimentei inúmeras vezes Deus fazendo o impossível. Hoje de manhã nós falamos sobre o cego de nascença. Deus, em João capítulo 9, falou, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Qual o motivo de Jesus estar caminhando na rua? Para passear, para ganhar dinheiro, para fazer turismo, ou para vender alguma coisa? É para ele se encontrar com as pessoas coitadas e conceder a sua graça para eles. Se ele se encontrasse com os doentes, ele curava. Se encontrasse com os demoniados, ele expulsava o demônio, dava força, esperança no coração, ajudava. Por isso, Jesus Cristo, sem descansar, sempre estava andando. Sempre estava andando. Eu também, sendo servo de Deus, eu também andando, viajando por aí, eu me encontro com pessoas que estão sentindo um vazio, que estão sofrendo, e me encontrando com essas pessoas, qual é o problema delas, né? É um problema muito simples. A maioria das pessoas, porque não é que não acreditam em Jesus, acreditam em Jesus, mas quando surge um problema, uma dificuldade, eles se preocupam e eles que ficam preocupados. Eles oram diante de Deus. Deus, por favor, me ajude, me proteja, me conduza, me conceda a sua graça. E depois que Deus dá o coração, surge uma briga no nosso coração, tá? Porque Deus está comigo, porque Deus está no meu coração, Deus vai resolver esse problema, Deus vai me ajudar. Então tem pessoas que têm esse tipo de coração. Então essas pessoas, embora o problema não tenha se resolvido agora, mas se Deus quiser, Ele vai resolver, porque não existe nada que seja impossível para Deus. Essa pessoa não se preocupa. Surge um coração de que Deus vai resolver esse problema. Essa pessoa recebe graça. É tão gratificante que não tem nem como expressar. Mas eu acredito em Deus. Eu oro, mas será que isso vai dar certo? Está escrito na Bíblia, né? Mas isso, será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Acho que vai ser difícil. Acho que eu vou fracassar. Surge esse tipo de coração. E aí, quando eu vou fazer comunhão com as pessoas, então é sempre a mesma coisa, uma coisa que me falam. Alguns irmãos e irmãs vêm falar para mim, pastor, eu tenho esse problema, tenho aquele problema. Estão no meio da preocupação, da desesperança. E eu falo, irmã, você tem esse problema, mas será que Jesus Cristo não vai resolver esse problema? Jesus Cristo pode resolver esse problema, eu falo isso. E depois que a irmã escuta isso,
Ai, só porque é Jesus, será que vai resolver esse problema? Acho que não. E essa irmã fica presa na preocupação. Ah, se surgiu uma fé de que Jesus Cristo vai resolver esse problema, então tem liberdade e tem força no coração. Pessoal, vocês vêm para a igreja e vocês prestam culto. Tem algumas pessoas que vêm para o culto, mas são muito ocupadas. Ah, ontem eu fiquei cansada, mas eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir cedo. Ah, eu tenho que vir cedo, ah, mas eu agradeço a Deus, ah, eu recebi o perdão dos pecados. Um coração de gratidão. Um coração de querer louvar a Deus. Um coração de querer agradecer a Deus. Dar meu coração, fazer trabalhos voluntários, ofertar para Deus. Se surgir esse coração verdadeiro, então, aí surge o problema. Ah, mas eu queria pregar, eu queria fazer esse trabalho na igreja. Ah, então a outra vez eu fiz e surgiu esse problema, então da próxima vez eu não vou fazer. Mas tem irmãos que quando surgiu o problema, a dificuldade, deixa essa dificuldade, mas essa vez eu vou pregar o evangelho diante de Deus. Essa vez eu vou orar. Embora eu seja pobre, mas eu quero ofertar isso diante de Deus. E esses corações faz com que eu vença essas dificuldades, e quando essa fé surge no meu coração, então a gente acaba recebendo graça. No começo tinha muitas coisas impossíveis para os homens, tinha muita dificuldade. Mas a cada momento que acontecia isso, e vendo Deus me ajudar a cada momento, parece que é impossível, mas Deus vai me ajudar. Surgindo esses problemas, quando eu tenho fé, eu posso ver Deus trabalhando. Amados irmãos, vocês estão sentados aqui hoje. Vocês vêm com o coração verdadeiro para esse culto. Vocês com o coração agradecido e alegre. Mas tem pessoas que vêm assim, mas tem pessoas que... eu sempre frequento essa igreja e penso em outra coisa no culto. Tem outras pessoas... por que eu não consigo pegar nenhuma palavra? Por que sempre meu coração está difícil? Vem com tentação. Aí tem pessoas que pode surgir o coração. Hoje eu vou para outra igreja, não para essa. Surge milhares de pensamentos dentro da pessoa. Mas, escutando esse tipo de coisa... Amanhã, essas horas, dar-se um alqueire de flor de farinha por um de cevada e 2 de cevada por um... Então, Deus continuamente dá alegria, mas isso não faz sentido. Por que o pastor só fala essas coisas? Não, isso é diferente do meu pensamento. Isso não vai acontecer comigo. Pessoal, como nós podemos ter o mesmo coração? Vocês vêm para a igreja, tem pessoas que estão em tentação, tem pessoas que têm reclamação, tem pessoas que estão difíceis. Sim, é a verdade. Mas escutando a palavra... Na verdade, Satanás nos engana e faz com que a gente vá para um outro caminho que não seja o caminho da verdade. Mas quando a gente surge fé no nosso coração, a gente pode experimentar o trabalho de Deus na nossa vida. Hoje nós lemos a partir do versículo 1 de João capítulo 9, e começa como? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então, Jesus andando pelo caminho, ele encontrou um homem cego de nascença. Quando a gente vê no Antigo Testamento, está escrito que quando você vê uma pobre pessoa, você não finge que não viu. Se você vê alguém assim no caminho, você não finge que não viu essa pessoa. Jesus Cristo viu esse cego e ele não pôde ignorar a presença dele. A dificuldade que Jesus Cristo se depara, as pessoas que têm dificuldade, que não têm dinheiro, que não têm caminho, que acham dificuldade por causa do casamento, por causa dos filhos, por causa do trabalho, porque não conseguem ver numa casa, as pessoas que acham dificuldade de não conseguir pagar o aluguel. Então, o Senhor com certeza não finge que não te viu.
Ele não vai fingir que não te viu. Com certeza, Jesus vai poder se encontrar no caminho com você. Quando você tem fé nesse Jesus e você se torna um coração com Ele, Deus trabalha. Hoje é assim, mas amanhã você vai se aproximar de Deus e vai ter mais fé nele. Eu não sabia dessa palavra. Deus está olhando por mim. Deus não vai me ignorar. Deus vai mudar. Deus vai trabalhar. Deus começa a fazer surgir esse tipo de coração dentro de nós. Deus faz esse tipo de trabalho. Pessoal, eu não era uma pessoa que tinha fé desde o começo. Eu não sou uma pessoa boa de fé. Mas uma coisa que eu não posso negar é que, embora eu seja mal, mas Deus está dentro de mim e trabalhando. Eu fico muito grato por isso. Essa vez eu fui para a China. Então, o meu livro foi publicado e eu fiz também a sessão de assinatura. E os chineses? Então, na China tem problema com os jovens. E diz que um chinês, ele foi para os Estados Unidos e tirou o primeiro lugar na prova de inglês. E perguntaram para esse jovem, o que você quer fazer? Eu quero viajar. Eu quero comprar uma casa. Eu não sei direito, mas as pessoas disseram, né, que ele tirou o primeiro lugar. E um chinês falando com ele, falou que tem problema com a juventude, né? Que ele tirou o primeiro lugar, mas a mentalidade dele não é boa. E que tem que fazer um trabalho com os jovens, na mentalidade deles. E assim, eu vejo isso nos chineses, eu acho muito, muito precioso isso neles. E assim, muitos chineses querem mudar, né, a sua mentalidade. Eles estão lendo o livro que eu publiquei, porque eu falo que ali tem o trabalho com jovens problemáticos. Eu falo sobre o mundo do coração. Mas eu não consegui nem imaginar isso. Mas depois que eu recebi o convite para fazer a palestra para os jovens estudantes, né? E alguém fez uns livretinhos pequenos e passou para as outras pessoas. E um político leu e falou: nossa, vendo esse livrinho, ele falou: nossa, aqui tem a solução. E ele falou que queria publicar esse livro. Então, foi no ano passado que eu mandei esse livro, né, para eles. Que eles já tinham pedido esse tipo de livro para mim. Eu não conseguia nem imaginar. Mas Deus continuamente está conduzindo esse tipo de trabalho. E Deus, Jesus Cristo, eles se encontraram com o cego de nascença. E ele passou o quê? Passou um lodo no olho dele. E Jesus Cristo falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Aqui, o cego e Jesus Cristo se encontraram no caminho. Jesus viu o cego, mas o cego não podia ver a Jesus Cristo. Jesus Cristo jogou saliva no chão, fez um lodo e falou para ele: lava-te no tanque de Siloé. E Jesus falou. Qual o motivo de Jesus ter falado para o cego ir para o tanque de Siloé se lavar? Aquele cego que não podia enxergar, Jesus queria dar luz para ele, queria dar uma vida pacífica, queria dar liberdade para os olhos dele, queria dar felicidade para ele. Jesus falou para ele se lavar no tanque de Siloé para ele abrir os olhos.
no coração de Jesus, se ele for para o tanque de Siloé, ele vai voltar vendo. Jesus já sabia disso. Mas o coração do cego era diferente do coração de Jesus. Se eu for me lavar no tanque de Siloé, será que eu vou ser curado? Eu sou cego de nascença, né? Ele podia pensar dessa forma. Indo para o tanque de Siloé, eu posso não encontrar de volta o caminho e eu não vou poder mais mendigar ali. E se eu cair no tanque de Siloé, porque eu não enxergo na frente. Realmente, era uma dificuldade para o cego, né? Era muito perigoso. Pessoal, dentro desse cego, ele tinha muitos pensamentos. Pessoal, vivendo as suas vidas, vocês não vivem assim, sem nada. Ah, então se eu fizesse assim, pelo meu filho ia ser tão bom. Ah, o meu marido, o carro dele tá tão ruim, o carro não tá pegando direito, né? E se a gente desse um pouco mais de dinheiro, então a gente poderia trocar por um carro melhor. Ah, o meu filho, ele tá com um corpo não muito bom. Ah, diz que a minha esposa tá grávida, mas o bebê, ele tá sentado. Então tem muitos problemas, muitos pensamentos surgem em nós. Faz com que a nossa vida fique difícil, dando preocupação para nós. Rouba o nosso tempo de nós estarmos felizes, de estarmos alegres. O momento que a gente devia estar agradecendo, ele rouba tudo isso. E o nosso coração faz com que o nosso rosto sempre fique enrugado e preocupado. A Bíblia nos diz o quê? Porque o cego, ele sempre estava esmolando. Ah, por que eu nasci assim, cego? Por que eu nasci cego? Ele tinha reclamação contra Deus, mas um dia Deus viu esse cego e passou um lodo nos olhos dele e falou para ir lavar no tanque de Siloé. Pessoal, o importante está aqui. Hoje de manhã, vocês que vieram aqui para o culto, vocês devem ter vindo um coração não feliz diante de Deus. Ah, hoje eu estou cansado, eu queria faltar no culto de domingo hoje. Ah, mas a outra vez eu estava cansado, mas escutei a palavra e me revigorei. Ah, por isso eu vou hoje. Ah, mas hoje, porque a minha esposa sempre fica falando para eu ir, eu vou. Ah, mas se eu pudesse dormir mais, eu poderia dormir 2 horas a mais. Então, a gente tem vários tipos de pensamentos. Pessoal, quem é aqui dentre vocês que não tem nenhum pensamento? E muitas pessoas vivem tendo o caminho do seu pensamento na sua vida, né? Então, lendo a Bíblia, fala o quê? O trabalho de Deus surge como? Independente do caminho que eu tenha tomado, mas quando eu me encontro com Jesus Cristo me dá uma palavra. Eu quero ir por esse caminho, mas um dia entra a palavra, vai para a direita. Eu tenho que ir para a direita ou tenho que ir reto? Esses problemas parecem simples, mas dentro do coração de todos nós está surgindo esse tipo de luta. O cego, ele estava sentado no caminho e estava esmolando. Por favor, tenha piedade de mim, dá uma esmolinha para o cego. Então ele tinha que ganhar dinheiro. Por quê? Ele, com um coração mais misericordioso, ele precisava ganhar dinheiro. E esse cego, Jesus Cristo passou lodo e falou para ele lavar no tanque de Siloé. Então, se Jesus Cristo não tivesse falado isso para ele, se ele não tivesse escutado a palavra de Jesus, ele tinha que continuar esmolando ali. Mas a palavra de Jesus, ele estava vivendo daquele jeito, mas a palavra de Jesus fez ele dirigir os seus passos para o tanque de Siloé.
Então ele ir para o tanque de Siloé não era a experiência, não era o conceito, não era a vontade dele, mas é a palavra que estava conduzindo ele para o tanque de Siloé. Os irmãos têm problema na vida e quando a gente conversa sobre isso, eles vêm falar muitas coisas. Ah, eu acho que assim é bom ou daquele jeito que é bom. Será que assim é melhor ou daquele jeito é melhor? Vem várias opiniões. Essa vez eu fui para Daegu e tem um irmão que eu conhecia muito bem. Esse irmão tem uma filha e essa filha... E ela tem uma filha que está no ensino médio e ela está treinando bastante violoncelo. Mas a esposa desse irmão falou para essa filha fazer comunhão comigo e eu conversei com ela. Aí eu perguntei, o que você quer ser? Ela falou que queria ser modelo, né? Ah, modelo? Quanto você tem de altura? É um pouco baixinha. Aí eu falei, eu não sei direito, mas eu queria ser modelo. Modelo tem que ser alto. Eu também queria ser modelo, mas é porque eu sou baixinho e não dá, né? Mas quando eu vejo, eu acho que modelo não vai dar pra você porque você é baixinha. Violoncelo. Ela falou que estava cansada de tocar violoncelo. Mas porque os pais que ensinaram o violoncelo para ela. Porque música realmente é uma coisa muito cansativa. Eu admiro os pianistas. Tocar 1, 2, 3 horas de piano. Os olhos começam a ficar embaraçados e você não enxerga mais as notas musicais. E começa a escutar o piano como uma coisa muito barulhenta, como uma coisa que perturba os ouvidos. Aí a minha filha também toca piano. Então, a minha filha falou pra mim, pai, tocar 12 meses por ano não mostra a diferença, mas se você deixar de tocar um dia, aparece a diferença. Eu falei pra ela. E ela me escutou. E o pai estava me escutando assim, bem sério. Eu não sei direito. Mas indo pra escola, você tocando violoncelo até agora, né? Mas deixa o violoncelo e deixa de ser modelo e vamos procurar outro caminho para você. Quando eu falei para ela para deixar de tocar violoncelo, ela ficou tão feliz. Mas ela ainda tinha capacidade para ser modelo, ela ainda acha, né? Aí eu falei um pouco sobre a vida das modelos. E essa estudante escutando o que eu estava falando, aí eu falei, pensa numa outra coisa, né? E depois a gente conversa. E assim a gente conversou. E é assim as pessoas decidem seu caminho. Mas Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo não falou, ele não dá opções, você sentado aí, você vai ganhar tanto de dinheiro, quanto? Não, não vale a pena. Então não é melhor você ir abrir seus olhos no tanque de Siloé, a não ser porque Jesus Cristo é tão frio, né? Ele é tão reto e direto. Por que ele é tão assim, né? Se você quiser, vai lá, te lava no tanque de Siloé. Se você quiser, vai. Se não quiser, fica aí. Se eu quiser falar tudo isso, se eu quiser expressar todo o coração de Jesus Cristo, mesmo escutando com os nossos ouvidos, a gente não vai entender, né? Então, porque é diferente para cada pessoa explicar por que Jesus Cristo mandou ir para o tanque de Siloé. Então, é difícil para cada um entender. Então, nós temos vários tipos de pensamentos. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitos caminhos, mas eu me encontrei com Jesus Cristo um dia. E tantos caminhos que eu não sabia, Jesus Cristo me mostrou. Então as pessoas estão muito longe desse caminho de Jesus Cristo. Então esse cego de nascença, por quê? Dentre tantas pessoas, as pessoas jogando fora o seu conceito, seguem a palavra de Jesus Cristo. Esse cego de nascença,
ele tinha que esmolar, ele não sabia onde era o tanque de Siloé, ele não sabia qual a profundidade, ele não sabia se era escorregadio. E se ele caísse ali dentro sem saber disso, perguntando, ele estava seguindo os passos para ir para o tanque de Siloé. E esses passos não eram passos dele, mas eram passos conduzidos pela palavra de Jesus Cristo. As pessoas que têm mais esperança, as grandes pessoas desse mundo são essas pessoas. Hoje de manhã, vocês também têm muitos pensamentos, mas os nossos pensamentos e os pensamentos do Senhor têm uma grande diferença. Porque a gente não consegue alcançar o pensamento de Jesus quando a gente vê no nosso pensamento. Parece que a palavra de Jesus está correta, parece que o meu pensamento é correto, e se eu seguir a palavra de Jesus não vai dar certo. Eu posso ter esse tipo de pensamento, mas a pessoa que recebe graça e bênção, elas escolhem que caminho. Por mais que esse caminho pareça bom para mim, mas eu jogo fora o meu caminho e sigo a palavra de Jesus e sigo para o tanque de Siloé. Eu li o livro do presidente da Hyundai. No começo, ele foi contratado para colocar pontes na Coreia. Então, naquele tempo, ele recebeu um dinheiro e começou a fazer a ponte na Coreia. E como a gente não tinha bons métodos para fazer ponte, então no mês de julho tem o tempo de monções na Coreia, né? Então antes desses tempos de monções tinha que acabar essa ponte. E aí ele estava fazendo e aí foi toda essa ponte arrastada. E a gente não tinha bons métodos, né? A gente não era especialista. Então também teve ladrão, fugiu e teve vários problemas. E depois ele começou de novo uma ponte e a ponte caiu de novo. Então ele recebeu o dinheiro do governo. Então tinha que sobrar dinheiro, mas entrou muito mais dinheiro do que ele recebeu. E as pessoas ao redor dele falaram, não, você não vai conseguir, vamos fugir, vamos abandonar tudo e vamos fugir. Falaram muito dessas coisas para ele, e esse senhor também, Jong Ju-young, falou, eu acho que eu vou realmente, eu acho que eu tenho que fugir mesmo. Pessoal, nós, independente de quem seja, o caminho que eu sigo, que é pacífico, é fácil seguir. É um método simples, né? Mas isso daí a gente diz que quando a gente tem um problema, surge uma sabedoria nossa, um método nosso. Mas a maioria das soluções que aparecem para a gente são soluções anormais. O senhor Jong Ju-young também ele recebeu muitas tentações dessa forma de fugir. Mas até o final, não, isso daqui é uma promessa minha com o governo. Ele recebeu dinheiro do governo. Então, mesmo que sobre só $500 para mim, mais de lucro, mas se ele gastar mais, então ele vai falir, né? Porque ele tem que tirar do bolso dele. Falou que ele fez toda a ponte. E depois de alguns anos, ele voltou para Seul. Ele desceu em Seul e as pessoas os familiares foram se encontrar com ele, venderam a casa dele e falou que ele se sentou no chão e começou a chorar muito. Mas ele cumpriu a promessa dele. Então, às vezes, os nossos métodos, as nossas formas, quanto melhor for, quando tem muitas vezes que é muito difícil a gente seguir um outro caminho que não é o nosso.
Por isso, se vocês acreditarem em Jesus Cristo, se vocês seguirem a palavra de Jesus, é bom, todo mundo sabe disso. Mas se você não souber profundamente a palavra, quando você não sabe o significado da palavra, quando eu tenho dificuldade eu quero partir, quando está difícil eu quero sair, quando é diferente o meu caminho de Deus eu quero sair. Então, surgem muitos tipos de pensamentos assim dentro de nós. O cego, pensem nele indo para o tanque de Siloé. Ele nunca foi para o tanque de Siloé. E quão profundo é aquele tanque de Siloé. Se eu escorregar e entrar, quem é que vai me salvar? Como ele era cego, ele não sabia, não conseguia pegar a direção. Realmente era um lugar muito perigoso. Mas como o cego ele tinha muitos fardos assim, ele tinha fardo de ir para o tanque de Siloé. Eu não sei porquê. Eu não sei com que coração. Eu não sei por que ele pensou dessa forma. Ele tinha muitos problemas. Mas aquela palavra que disse, vai lava-te no tanque de Siloé, vários pensamentos que não dá, não pode. Ele apagou todos esses tipos de pensamentos e, conforme a palavra de Jesus, ele começou a direcionar os seus passos. E, como resultado, ele pôde ganhar uns olhos claros e pôde ver o mundo com outros olhos. Nós temos a vida espiritual e a maioria das pessoas... As pessoas começam a vida espiritual não com profundidade no coração. Porque as pessoas começam a vida espiritual sem profundidade. Eu dar o coração para a vida espiritual, passar por dificuldade. Não deve ter ninguém que tenha a vida espiritual para isso. Mas, tendo a vida espiritual, às vezes, eu recebo muitas bênçãos. Mas quando eu vou pelo verdadeiro caminho, eu tenho perseguição, pode surgir problema, dificuldade, eu posso ser prejudicado, né? Pode acontecer essas coisas. Por isso, as pessoas que começam a vida espiritual, porque elas não sabem direito a direção, não sabem a preciosidade da vida espiritual. E daí, se eu receber desprezo, se eu for perseguido por causa do evangelho, né? Porque as pessoas não querem começar a vida espiritual assim. Então, quando tem fardo, não quer mais ir para a igreja. Quando está com sono, não quer ler a Bíblia. Quando está difícil, não quer ofertar. Não quer fazer trabalho voluntário na igreja. Então, as pessoas começam a ter vida espiritual difícil na igreja e depois recebem a salvação, né? Eu recebi o perdão dos pecados, eu ia receber a morte eterna, mas muitas igrejas não pregam dessa forma, mas aqui eu nasci de novo, que gratificante, eu tô feliz, eu quero viver pelo Senhor, eu quero dar todo o meu corpo para Deus. Então surge esse tipo de coração dentro de nós. Mas não é só esse coração que surge, mas ao contrário, parece que está difícil, que eu vou fracassar, que não vai dar certo. Esses tipos de corações também, inúmeras vezes, surgem dentro de nós. Mas o importante, as pessoas que têm vida espiritual, elas leem e são conduzidas pela palavra de Deus. Na revista do mês de maio, da revista Good News, né, falou sobre Leonardo da Vinci. Eu fui para o museu do Vaticano e eu vi muitos desenhos do Leonardo da Vinci. Eu vi Mona Lisa, assim, eu me assustei, né? Mas o Leonardo da Vinci, quando ele era criança, ele viveu uma vida muito difícil. E quando as pessoas estavam brincando lá sozinho, ele estava pensando. E não só o desenho, mas todas as coisas ele pensava profundamente. E naquele tempo não tinha papel, né? Mas ele estava escrevendo as filosofias dele em pequenos pedaços do papel.
Quando as pessoas liam isso, eles se assustavam, porque tinha uma profundidade nas coisas que ele escrevia. E na curta vida de Leonardo da Vinci, ele teve muitas escuridões na vida dele. Nós, no mundo, ou se a gente disser que constroem, que fazem carro ou que fazem TV, então essa fábrica tem que ter máquinas para fazer esses carros, televisões, tem que ter dinheiro, tem que ter especialistas, tem que ter trabalhador, tem que ter muitas coisas para poder fazer um carro. Então, é através dessa forma que são feitos os carros. A vida espiritual também dentro do nosso coração, descobrindo o coração de Deus, sabendo a vontade de Deus que Ele quer trabalhar em nós, sabendo o trabalho de Deus, sabendo por que Satanás faz com que a gente não consiga ter vida espiritual, que a gente tenha a tentação do mundo que não deixa a gente quebrar o nosso coração. Dentre essas coisas, se a gente souber a preciosidade desse evangelho, não é simplesmente vir para o culto de domingo, mas a gente começa a pensar profundamente. Ah, sim. Eu recebi esse tão precioso evangelho, mas Deus está trabalhando dentro de mim. Se a gente pensar assim, e daí se eu passar dificuldade por causa de Jesus? E daí se eu for xingado por causa de Jesus? E daí se eu sofrer por causa de Jesus? Em 1999, eu fiz uma conferência com a minha esposa lá em Nova York. E naquele tempo, eu não tinha um corpo saudável, nem minha esposa. E no último dia de conferência, eu conversei com a minha esposa. Querida, nós temos que... Será que a gente vai conseguir ir para a conferência do Paraguai e do Peru? Para minha esposa era impossível e para mim também era impossível, né? Porque o nosso corpo não estava legal. E eu conversei com a minha esposa. Querida, será que é melhor a gente voltar para a Coreia? Ou que seria bom se a gente fosse para o Paraguai e para o Peru? Com esse corpo, será que eu vou poder voltar vivo do Paraguai? Às vezes, o meu coração não estava bom, né? E nem o corpo da minha esposa estava bom. E no Peru, eu me encontrei com um médico e a minha esposa ficou com o corpo assim bem escurecido. Eu fiquei assustada e a minha esposa também. E nós conversamos. Querida, já que a gente nos comprometeu de fazer essa conferência, vamos fazer essa conferência, mesmo que tenhamos que morrer, vamos morrer nessa conferência, vamos para o Peru. A minha esposa também, a minha esposa realmente não tem fé nenhuma, né? Mas naquele dia ela falou, tá, eu vou junto. Eu fiquei agradecido. Eu também não estava com um corpo legal e nem a minha esposa. Mas eu me lembro naquele tempo. Então tinha 2 lugares nas janelas, né? E no meio 3. Mas a gente podia ir no meio, assim, deitada. Tinha uma senhora do meu lado, em Peru. Aí eu falei que a gente estava indo para uma conferência no Lima, né? Que ela também era de lá. Aí eu falei, eu tenho um pedido para te fazer. O que é? Eu tenho que ir de avião com a minha esposa, mas o nosso corpo não tá legal. Se você puder der esse lugar pra gente, a gente pode se deitar aqui, né? Você pode... A senhora pode sentar num outro lugar vazio e deixar a gente deitar aqui? Ela falou assim, posso, não tem problema. Eu fiquei muito agradecida, né? Eu fui para outro lugar, a minha esposa também foi para outro lugar, aquela mulher foi para outro lugar e chamei a minha esposa para deitar ali. Eu me lembro claramente desses tempos. Quando eu fiquei no palco da conferência lá em Lima, e meu coração começou a bater muito forte. E eu saí dali e fui para um outro salão e me deitei. Isso foi no mês de maio de 1999. E no mês de agosto de 1999, Deus curou meu coração. E desde aquele tempo, Deus fez com que eu ficasse muito saudável.
Porque eu fico muito tempo em pé, por dia eu fico 3 horas, 5 horas em pé, minha perna fica inchada. Mas eu pude dormir bem e com um corpo saudável, eu fico muito agradecido. E eu já tô velho. E daí se eu viver pelo Evangelho e morrer? Deus já me deu tanta bênção durante toda a minha vida. Quando o Senhor me chamar, é só eu ir. Se o Senhor fizer meu coração parar, então eu vou trabalhar até quando Ele permitir. Eu tenho esse coração de querer depositar minha vida nas mãos de Deus. Por isso, ultimamente, eu tive dificuldade. Mas quando eu vejo esse Deus que nos ajuda, eu fico muito agradecido. Pessoal, dentro de vocês, Deus continuamente trabalha para Ele poder conduzir os seus corações. Vai, lava-te no tanque de Siloé, levanta-te, toma o teu leito e anda. Pessoal, cada palavra assim, essas palavras de Jesus Cristo, me dão tanta bênção e tanta graça. Mas pelo contrário, isso faz sentido? Satanás fica falando, isso não faz sentido. Como você pode andar? Se só você lavar no tanque de Siloé que você vai ser curado? Não, é perigoso. Então, vários pensamentos conduz o nosso coração para a direção contrária da palavra de Jesus. As pessoas abençoadas, mais do que escutar 1.000, 10.000 pensamentos seus, acham importante receber condução da palavra de Jesus. Hoje de manhã eu quero falar para vocês isso. Se por acaso você tiver um filho, e seu filho tem um problema, ele é deficiente. E se você tem um filho deficiente, você acha que é melhor ter esse filho deficiente? Ou então, o que vocês acham melhor? Você trabalhar pelo seu filho ou Jesus Cristo trabalhar pelo seu filho? Então, se vocês depositarem seus filhos nas mãos de Jesus, desde então Jesus Cristo vai lhes conduzir. Jesus Cristo vai falar, vai, lava-te no tanque de Siloé, levanta-te, toma teu leito e anda. Então, essa palavra de Jesus vai tomar lugar no nosso coração e vai trabalhar. Qualquer problema que seja, qualquer coisa que aconteça, Deus quer realizar a sua vontade no nosso coração e Ele quer trabalhar. Eu acredito piamente nisso. Esse cego estava no caminho. Oi, como é que eu vou para o tanque de Siloé? Por que é longe? Por que você quer ir? Porque eu quero me lavar. Por que você quer se lavar no tanque de Siloé? Vai se lavar em outro tanque. É que Jesus Cristo falou para eu me lavar no tanque de Siloé. Não, lá é perigoso. Não vai lá não. Não sabe o caminho. Não sabe onde é. Mas uma coisa que ele sabe é o quê? Que a palavra de Jesus falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Essa palavra segurou a vida desse homem e essa palavra estava conduzindo a vida desse homem. Fez com que ele desse os passos, que ele mexesse os braços, fez com que esse homem, essa palavra conduziu até os lábios desse homem. Não existe outro caminho abençoado senão este. Amados irmãos, vocês recebem condução da palavra ou vocês são arrastados pelo seu pensamento? No meu pensamento isso é bom ou aquilo é bom. Vocês julgam dessa forma? Por mais que seja bom ao seu pensamento, ao meu pensamento, mas eu não vou seguir meu pensamento. Por mais que pareça bom, mas eu não vou seguir esse pensamento, eu vou seguir a palavra de Deus. Há muitas pessoas que vivem sem essa separação. Então essas pessoas seguem o que é bom para o seu pensamento. Então as pessoas pensam, eu tenho que receber graça de Deus, parece que agora eu vou ser prejudicado, parece que vai ser difícil, parece que não vai dar certo agora. Mas o caminho que eu sigo, a palavra de Deus, Deus vai trabalhar e vai me conduzir. Agora eu tenho que receber condução de Deus. A palavra disse assim, independente de quem diga o contrário, eu vou seguir a palavra de Deus. As pessoas que têm esse coração
são pessoas que sempre têm esperança. As pessoas que têm bons métodos fazem como? Até nos negócios do mundo. O senhor Chung Ju-yong, ele fez esse tão grande trabalho e faleceu. Por que vocês acham que ele não tinha método? Por que vocês acham que ele não tinha outro caminho? Ele tinha tantos métodos e caminhos. Pelo método, pelo caminho. Se ele fosse pelo caminho que ele gostasse naquele momento, ele podia vender a casa dele, ele podia fazer essas coisas. Parecia que podia dar. O ladrão fugiu, as pessoas ao redor estavam fugindo, as pessoas estavam fugindo. Mas o mestre de obras fugiu, né? Mas eu fiquei... Eu tenho dificuldade, mas eu tenho que ultrapassar isso. O senhor Chung Ju-yong, ele pôde fazer esse tão grande trabalho porque ele pôde passar por essa dificuldade. Parecia difícil naquele momento. Ele passou por muita dificuldade. Mas quando ele pensou na dificuldade de outros, ele pôde ultrapassar com essa fé. Ele não acreditava em Deus. Mas ele pôde fazer o grande trabalho de fazer o carro para a nação coreana. Assim também conosco. As pessoas que fazem grandes negócios não utilizam seus métodos. Mais do que seus métodos momentâneos, mesmo que eles possam ser prejudicados, mesmo que eles tenham dificuldade, mas eles sempre foram pelo caminho, não que seja fácil para ele, né? Mas independente da pessoa que seja, sabe o método bom, mas quando passa por uma dificuldade, sai o seu método, parece que vai ser bom esse método, por isso as pessoas acabam cometendo pecado, vão por caminhos tortuosos e no final, quando entram na prisão, passam por dificuldade. As pessoas que dirigem grandes empresas, como é que tem que dirigir essa empresa? Quando tem uma teoria grande, um plano bom, então pode crescer, né? Mas não porque tem um método bom, né? A vida espiritual também. Quando eu vejo, não tem problema eu faltar um culto de domingo, não tem problema eu não ofertar esse mês. Eu tenho fardo em pregar, em ofertar, de ir para a igreja. Todas as pessoas sentem isso. Mas, se souber o verdadeiro caminho da vida espiritual, é assim que serve a Deus. Por mais que eu tenha fardo e dificuldade, essa pessoa consegue ultrapassar isso. Consegue ultrapassar. O cego de nascença, quando ele foi por Tanque de Siloé, ele deve ter tido muita dificuldade, mas, mais do que essas dificuldades, ele achou mais importante a palavra de Jesus. Ele tinha muitos pensamentos dentro dele, mas entrando a palavra de Jesus, desde então, a palavra conduziu ele para o Tanque de Siloé. E assim, essa palavra deu uma nova manhã, uma nova esperança, novos olhos, deu uma nova esperança para o coração dele. Assim também, hoje Jesus está falando com vocês. Mas porque tem muitos métodos que Satanás dá. Então, mais do que a palavra de Jesus, ele nos arrasta para a gente seguir o nosso próprio método. Por isso, muitas pessoas, de forma insensata, são arrastadas e acabam caindo, acabam fracassando. Amados irmãos, leiam a Bíblia e pesquisem a Bíblia. Quando o meu pensamento é assim, quando a palavra é assim, não passem reto por isso.
Pensem direito qual é verdadeiro. E quando você descobrir o coração de Deus, o poder de Deus vai surgir no seu coração, o cego vai abrir os olhos, o enfermo vai 38 anos começa a andar, o Lázaro morto revive. E assim, muita paz e felicidade vão estar e conduzir os nos seus corações. Eu acredito nisso. A palavra de Jesus que veio falando, conduzindo ele para o tanque de Siloé, o abençoou. Assim, hoje também que vocês possam ser conduzidos pela palavra. Os seus pensamentos, os métodos, as palavras que são contra a palavra de Deus, as palavras que são contra a igreja, essas coisas estão levando muitas pessoas para o caminho da destruição e da morte. Que a palavra de Deus possa lhes conduzir para um caminho abençoado. Vamos orar?